Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui nas nossas aulas de PCP para o curso de Gestão da Produção Industrial da FAEX. Na última aula, que foi a nossa sexta aula, nós vimos um pouco aí sobre MRP, suas definições, as vantagens, a lista de materiais, que é muito importante para a gente fazer os cálculos de necessidades de cada item que compõe nosso produto. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre estoque, as necessidades e as desvantagens de se ter um estoque, além dos tipos, né? Falar um pouquinho de cada um. A aula de hoje é muito teórica, porque a gente tem que ir apontando cada definição de estoque, o que que é. E no final tem alguns artigos e alguns exercícios que a gente consegue deixar mais claro o que é que a gente vai ver. Então, primeiro a gente precisa definir, né, o que é estoque, e o estoque a gente tem que citar que ele pode atrapalhar, sim, a alocação de capital de uma empresa, né, principalmente se o produto dessa empresa for um produto de alto valor agregado, e ele pode representar um risco de ociosidade. E o estoque também pode apresentar um risco de obsolescência, porque o produto ele pode se tornar obsoleto com o passar do tempo, seja o produto acabado ou seja a própria matéria-prima, né, para utilizar. Dando um exemplo da indústria de alimentos, tem um ingrediente muito utilizado na indústria e até mesmo em casa, né, que é o corante de urucum. O corante de urucum ele possui um índice, um teor de bixina, que a gente costuma dizer. E esse teor de bixina, ele cai conforme o tempo vai passando. Então, para se ter um produto com mais qualidade, digamos assim, é importante que o estoque seja bem controlado para esse produto não ficar obsoleto e não e acabar sendo desnecessário, né, perdendo o produto. A questão mais óbvia do estoque, que é a ocupação de espaço. Por outro lado, uma questão muito importante é que os estoques proporcionam um nível de segurança, principalmente em ambientes incertos. E também a empresa pode atender seus produtos mais rapidamente se ela tiver um estoque de produto acabado já pronto. E é importante dizer que aí a gente tem um dilema, né? Apesar dos custos e das desvantagens, o estoque facilita a conciliação entre fornecimento e demanda, porque nem sempre eles andam em sintonia, né? Nem sempre. E a sua capacidade de atender essa demanda vão estar em sintonia. Então, o estoque pode ser o chamado buffer, né, o pulmão de produtos que vai estar ali para atender essa demanda, principalmente se ela for uma demanda difícil de prever. Então, o que exatamente é estoque? O SLAC define estoque como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Então, para o SLAC, todo produto que está armazenado, seja na própria produção, seja como matéria-prima ou produto acabado, é um estoque. Essa é a definição de estoque. O Stephen Love definiu bem lá atrás, né, em 79, que o estoque é qualquer produto ou material sob controle da empresa, esperando para ser usado ou vendido. Né? Desculpem, faltou um O aqui. Então, qualquer produto que a empresa tem em estoque, desde o ativo até o item mais simples da sua produção, passando pelos equipamentos. Uma questão importante que eu gostaria de deixar para vocês vocês conhecem alguma operação que tem estoque zero, principalmente considerando aqui essa definição do Stephen Love?
que considera tudo que a empresa possui como sendo seu estoque. Então fica aí essa questão para vocês refletirem um pouco, se você conhece alguma operação que não possui estoque. E para dar um exemplo muito simples, que até em casa nós mantemos estoque, né? A gente precisa ter um estoque em casa de alimentos, de material de escritório, de higiene pessoal. Então, com certeza, aí na sua casa vai ter um estoque. O que muda, evidentemente, da nossa casa para a indústria ou para uma empresa de qualquer setor, é que as características são diferentes. Porém, nos dois casos, a gente precisa ter estoque de produto. Então, cada uma tem seu planejamento de estoque e tem a sua política. Pode ser que você tenha uma política aí na sua casa de manter muito produto de higiene pessoal, mesmo que você não vá usar. Talvez para evitar muitas idas ao supermercado, enfim. A empresa também tem a sua política de estoque. Pode ser que ela opte por manter um alto estoque de produto acabado, ou pode ser que não, que ela estabeleça que a sua produção vai ser extremamente enxuta, vai ter uma produção extremamente ágil, e ela não vai ter estoque de produto acabado. Ela só vai fazer o produto depois que ela receber pedido, receber uma demanda. Óbvio que isso depende muito do produto, depende muito de como que você precisa atender a sua demanda, né? Se lembram lá do source to order, make to order e make to stock? Então, depende muito dessas definições também. Seguindo, nós temos a necessidade de se manter um estoque, né? Então, um dos pontos importantes é que o estoque, ele previne faltas críticas. A gente viu recentemente o que aconteceu com o estoque de alguns produtos, tanto na Europa quanto, aliás, principalmente na Europa e na Ásia, o que aconteceu quando o canal de Suez, no Egito, ficou interditado, né? Ele ficou obstruído, perdão. Faltaram muitos produtos, principalmente nesses dois locais, né? Nesses dois continentes, na Europa e na Ásia. É óbvio que quando a falta de produtos se alonga por um período maior, realmente não há o que fazer. Mas um certo nível de estoque pode nos manter prevenidos de faltas críticas, né, e inesperadas de produtos. Outro exemplo é o que aconteceu com o setor de embalagens, logo após não, né, durante a pandemia aqui no Brasil, né, muitas empresas tinham produto para fazer, tinham demanda e não conseguiam entregar porque não tinham embalagem, ou seja, as empresas de embalagem não estavam conseguindo atender. Uma empresa que tinha um certo estoque de embalagem conseguiu sofrer menos, digamos assim, com essa falta de embalagens. Outra vantagem e outra necessidade é que um estoque ele garante mais confiabilidade no suprimento. Isso tanto na quantidade que você vai ter, né, tanto quanto na qualidade. Teoricamente, quanto mais estoque você tem, mais você pode aferir a qualidade com mais assertividade. Melhor você pode aferir a qualidade, né, medir a qualidade. Flexibilidade comercial e produtiva, quando você tem estoque, você consegue programar melhor a sua produção, ver o que é que você pode produzir em determinado período e o que você pode deixar de produzir, e até comercial, isso muito atrelado ao varejo, né? Empresas que costumam manter um estoque relativamente alto para todos os seus produtos, ela pode fazer promoções do produto que ela quiser. Ela pode, por exemplo, uma grande distribuidora de eletrodomésticos está com um bom estoque de televisores. Pode fazer uma promoção desses televisores para baixar um pouco o seu estoque. Então,
o estoque mais alto permite uma flexibilidade comercial maior. Além disso, o estoque em operação, o estoque de itens no processo produtivo pode ser importante para o setor fiscal, porque tem uma diferença no cálculo desse estoque que está na produção em relação ao cálculo do estoque que eu tenho de produto acabado ou de matéria-prima. Então, isso pode gerar uma questão, uma redução fiscal, né? Além disso, é extremamente importante dizer que em alguns produtos há uma grande diferença entre o ritmo de fornecimento e demanda. É por isso, por exemplo, que a gente tem caixa d'água em casa. Se o fornecimento de água fosse ocorrer só quando eu preciso da água, eu não precisava ter caixa d'água em casa. É óbvio que eu posso ter o fornecimento da distribuidora, né? Aqui em Minas, geralmente a Copasa, em muitas cidades, mas e se a Copasa falhar nesse fornecimento, eu não vou ter água para abastecer minha residência. Então, por isso que a gente tem caixa d'água. E aí, uma observação é que se o fornecimento fosse exatamente igual à demanda, se o fornecimento ocorresse só quando a demanda fosse exigida, não seria necessário ter estoque. Então, basicamente, o estoque, ele, claro, gera custo, por outro lado, pode gerar oportunidade de negócio, mas a sua definição mais importante, a sua necessidade mais importante, que vocês precisam gravar, é que o estoque existe porque nem sempre demanda e fornecimento estão bem atrelados. Vamos entrar aqui agora nas funções de estoque, né? A Lustosa define aí cinco funções básicas para os estoques. A primeira delas é o pronto atendimento, que você consegue atender a sua demanda, o seu cliente, no menor prazo possível. Isso geralmente é aplicado em produtos que exigem um grande lead time. Se eu demoro muito para adquirir a matéria-prima, fazer o produto entregar, muito provavelmente será viável manter um estoque de produto acabado. E esse estoque de produto acabado, que será mantido na empresa, ele pode atender a demanda mais prontamente, né, mais rapidamente. Outra função de estoque é o ganho de escala, que geralmente está atrelado ao estoque de ciclo, e o ganho de escala ele gera maior eficiência de processo. Isso é muito comum em itens de baixo valor agregado e em itens que produzir poucas unidades não é viável. Isso acontece com vários produtos, né, que geralmente quando você tem um pedido maior, a sua produção é beneficiada, né, porque você produz mais itens durante durante um certo período de tempo. Então, é um pedido grande, né, geralmente gera um ganho de escala. É óbvio que aí o cliente, muitas vezes, ele pode assumir o custo desse estoque. Porém, o cliente também pode ter um desconto, né, visto que o tempo que você vai, o custo unitário para produzir mais peças, ele tende a cair. Por isso, o pedido maior pode ser vantajoso para ambos os lados, fornecedor e cliente. Outra função é proteção contra a falta de itens, né? E aqui eu destaco, como já citado, né? A falta de papelão na indústria. Essa é uma matéria de 2020, né? Do final de 2020. Além disso, outra função de estoque é a antecipação. Um estoque para atender uma prevista demanda futura. Então, se você já sabe que em determinado dia vai precisar atender a demanda do seu cliente, talvez já, dependendo da validade, óbvio, né? No caso de alimento, alguns itens não tem validade, então você já pode deixar pronto e atende aquela demanda prontamente naquele dia, né? Isso é o que muitas empresas hoje têm feito, que é a programação de pedido. E serve para nivelar a produção e o transporte de possíveis flutuações. Outra função de estoque, isso
eu considero que é menos comum, é a especulação. Então, vamos imaginar que você visualiza que determinado item, no futuro, ele pode ter um aumento de preço. Então, você mantém um estoque para lá na frente vender esse produto com um preço um pouco maior e, evidentemente, ter um pouco mais de lucro. Também serve para se precaver de oscilações cambiais, né? Aí, se você visualiza que, por exemplo, um item importado, se há uma previsão, se há uma especulação de que o câmbio, de que a taxa do dólar vai subir nos próximos meses, talvez seja viável antecipar essa compra e manter o estoque da matéria-prima, porque lá na frente a matéria-prima vai estar mais cara para todo mundo. Essas são as 5 funções dos estoques. Agora a gente vai entrar um pouco no tipo de cada estoque. Aqui só a definição deles e a gente vai falar melhor sobre cada um deles, né? É importante definir cada um deles. Então, o estoque de proteção, isolador ou de segurança, é o que serve para lidar com interrupções, né? O estoque de proteção, o estoque de segurança, né? Que a gente sempre tem lá, às vezes, um estoque mínimo que precisa ser mantido na empresa para qualquer problema que acontecer, desde falta de matéria-prima no mercado global até o seu fornecedor que o veículo acabou estragando no meio do caminho quando ia entregar o seu produto. Então, esse é o estoque de segurança. O estoque de ciclo, que lida com a inabilidade de fabricar todos os produtos de uma só vez. O estoque de desacoplamento, ele permite que diferentes estágios do processamento operem em velocidades diferentes. O estoque de antecipação, que está muito atrelado à questão da sazonalidade, e o quinto tipo, que é o estoque no canal de distribuição, para lidar com o tempo de transporte na rede de suprimentos. Então, vamos para o primeiro tipo, que é o estoque de segurança. Como o próprio nome já diz, ele garante uma segurança de determinado item, e mesmo com quantidades ideais de estoque, a organização pode optar por manter uma margem que garante o produto lá, o produto da empresa, mesmo que ocorra algo inesperado no fornecimento. Então, estoque de segurança, a própria palavra já resume bem o que é o estoque de segurança, né? É para a empresa ter segurança no caso do produto faltar. E é importante dizer que isso está sempre à margem do estoque normal. É óbvio que quando a empresa vê lá o saldo do seu estoque, ela vê de todos os itens, né? Mas é sempre importante ter a noção do estoque de segurança, que é abaixo de tal quantidade, opa, precisa acender uma luzinha vermelha lá que já está abaixo do estoque de segurança, não pode chegar nisso, não pode faltar produto. O estoque de ciclo, ele lida com a dificuldade de se produzir diferentes itens ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar aí uma produção de pães, né? Uma padaria que produz diferentes tipos de pães. Então, muitas vezes, a mesma massa, né, a mesma pré-mistura, ela atende esses diferentes tipos de pães. Só que o padeiro, ele não pode fazer um pouquinho de massa para fazer um pão, mais um pouquinho de massa para fazer outro pão e assim por diante. Ele faz uma quantidade maior de massa e depois ele divide ela para os 3 pães diferentes, né? Isso pode acontecer, vamos imaginar um item que tem cores diferentes, né? E as cores são só detalhes diferentes. Então, você faz uma quantidade grande da base desse componente, seja ele qual for, e no final os detalhes que mudam de um tipo para o outro são colocados à parte. Ele serve para cobrir lacunas de produção, né? Por exemplo, na automobilística, que mantém peças ou partes ao longo do ciclo de produção. Então, o estoque de ciclo, ele basicamente existe
porque um ou mais estágios na operação não pode fornecer todos os itens que eles estão produzindo. Então, produz uma parte, tem um processamento, se acoplando, né? E o estoque de desacoplamento permite que diferentes estágios operem em velocidades e programações diferentes. Então, alguns sistemas, os recursos, eles serão transformados, eles estão se movendo intermitentemente entre as áreas ou os departamentos e as atividades são executadas. Nesse caso, cada uma das áreas trabalha de forma independente. É óbvio que isso é muito difícil de acontecer e tem que ser uma produção muito bem programada para fazer isso, para desacoplar cada área e cada uma trabalhar independentemente. O resultado disso é que cada lote do material vai se juntar numa fila e esperar pela sua vez. Aí também já é necessário uma capacidade maior, né, um espaço maior, porque você precisa ter lá o buffer, né, o pulmão, para essa fila. O estoque de antecipação, também, como o próprio nome já diz, lida com flutuações de fornecimento, ou a famosa sazonalidade. Vou dar um exemplo aqui da minha empresa que atende uma empresa que fornece casquinhas de sorvete. O sorvete, ele tem, conforme pesquisas de mercado e das empresas de sorvete, a demanda de sorvete ela é muito alta em janeiro e fevereiro. A diferença para os outros meses tem diminuído, porque em algumas regiões do Brasil também faz muito calor, mesmo no inverno. Então, também tem diferentes tipos de sorvete, enfim. Mas ainda a demanda de sorvete em janeiro e fevereiro é muito grande. Essa empresa de casquinha de sorvete, é óbvio que em janeiro e fevereiro ela vai vender muito. Só que ela precisa se preparar um pouco antes para fazer as casquinhas e deixar ela disponível numa maior quantidade em janeiro e fevereiro. Vamos supor que ela comece aí a sua preparação para atender janeiro e fevereiro em novembro. A empresa que fornece ingrediente para casquinha de sorvete, já antes ela tem que ter esse ingrediente. Isso vai puxando uma cadeia toda que vai se antecipando. Então, esse é um exemplo. A sazonalidade do sorvete, que é janeiro e fevereiro, precisa ter uma preparação para que em janeiro e fevereiro o sorvete esteja pronto e antes a casquinha e um pouco antes o ingrediente para essa casquinha de sorvete. Esse tipo de estoque compensa as diferenças de ritmo, né? Mais um estoque que tem essa função. E o produto e seus componentes é antecipado em relação à demanda, né? Eles precisam estar disponíveis antes. Esse tipo de estoque é mais quando as flutuações são significativas. Outro bom exemplo, talvez até melhor do que o sorvete, porque, como eu disse, a diferença do consumo de sorvete entre verão e inverno tem caído, né? Tem se consumido mais sorvete mesmo no inverno. Outro exemplo ainda melhor é o do chocolate. A demanda de chocolate aumenta consideravelmente na Páscoa. Então, os ingredientes precisam sofrer uma preparação bem anterior. Se a gente imaginar a colheita do cacau, tem que ser bem antes do dia da Páscoa, né? E também pode ser, ele também pode ser usado como variações de fornecimento são significativas, quando são significativas, né? Como de alimento e safras dos enlatados, né? Nesse caso, a safra, né? A gente sempre sabe que muitos produtos têm só safra, né? Mesmo as commodities, e no caso de produto acabado, alguns produtos,
acompanham a demanda. Outro exemplo, o panetone, no final do ano. O estoque no canal de distribuição, ele lida com a diferença de tempo de transporte na rede que está lá parado para distribuição. Então, é o estoque que fica entre fornecedor e cliente, e ele é um estoque que já inicia quando o produto já está separado para o cliente, né? Algumas empresas, já vi isso das duas maneiras, né? Então, quando o cliente coloca o pedido, mesmo que ele seja programado para daqui a alguns dias ou algumas semanas, aquele produto já fica reservado para aquele cliente. Então, já é um produto acabado reservado para o cliente. Outro caso é que o cliente faz o pedido, a empresa já emite a nota e mantém o estoque do produto acabado ali na empresa, com a diferença de que aí já gerou uma obrigação de pagamento, que é uma nota fiscal. E, nesse caso, tem o estoque durante a distribuição ou até mesmo no armazém, que é o exemplo que eu citei. Então, se uma loja de varejo vai encomendar alguns itens, o fornecedor já vai alocar um estoque para a loja de varejo no seu próprio armazém, né? O estoque do produto que já está aqui no armazém ou até mesmo no canal de distribuição. E vai ser transportado até o cliente, né? Até quem gerou essa demanda. Por fim, cito que também é comum esse tipo de estoque em processos em que o arranjo físico é geograficamente espalhado, ou seja, entre aquelas redes que tem vários CDs, né? Então, os CDs estão espalhados, esse estoque ele está distribuído pela distribuição geográfica da empresa, né? Aí é uma questão de estudo de viabilidade de CD de distribuição, enfim, uma questão mais ampla de estoque, né? Importante para a gente saber aqui para a nossa disciplina de PCP são os tipos de estoque e para que eles servem com foco na produção. Desvantagem. A desvantagem do estoque fica muito em relação ao custo, né? Muito atrelado ao custo. Quem nunca ouviu a famosa que estoque é dinheiro parado? Então, o estoque ele congela capital, tem o custo de armazenamento, é óbvio, se você tem um galpão para armazenar o seu estoque, ele é alugado, o aluguel é esse custo de armazenamento. Se ele é seu, você também tem um custo para mantê-lo. O produto pode se tornar obsoleto, como a gente já disse, né? Alguns produtos pelo vencimento, outros produtos pela troca pela atualização do produto, isso acontece muito em moda, né? No setor de moda, no setor de vestuário, um vestido que hoje é moda, pode ser que amanhã ele já não seja. Então, se uma empresa tem muito estoque desse vestido, o produto se tornou obsoleto. O produto pode se danificar e se deteriorar, né? Entra um pouco na questão do obsoleto, mas é mais sendo caracterizado por uma perda do produto. Envolve custo administrativo, que você precisa ter, dependendo do produto, segurança, funcionário para armazenar, inventário e por aí vai. Consome o espaço que podia ser aplicado em outra coisa, ou até mesmo alugado, né? Se no caso o galpão fosse seu. E alguns produtos exigem cuidados especiais, né? Principalmente na questão de alimento. Tem alimento que precisa ser refrigerado, tem alimento que precisa ficar num ambiente extremamente seco, enfim. O que eu gosto de destacar muito sobre estoque é atrelar isso muito à política da empresa. Tem empresa que tem política just in time, estoque no mínimo possível, isso tem se tornado cada vez mais uma tendência, mas tem empresas, principalmente empresas menores, que o estoque pode ser um fator de
competitividade, um fator de ganhador de pedidos. Então, nem sempre o estoque é ruim, mesmo com a questão do custo, porque o custo que você tem para manter esse estoque, ele pode ser compensado pelo custo da oportunidade de você ganhar um pedido por ter estoque, ou até mesmo de você ter um estoque de um produto que num futuro próximo acabou tendo seu preço aumentado. Então, você teve um lucro extra porque você tinha o estoque. Tem 3 pontos que influenciam essa questão de estoque, e a gente vai entrar aqui agora no lote econômico de compra, né? Então, a gente precisa saber quanto pedir, quando pedir e ter controle no sistema, né? Qual deve ser o tamanho do pedido, em que momento ou em que nível de estoque, né? Em qual dia, né? Dependendo da minha demanda, eu vou precisar fazer esse pedido, ou em qual nível de estoque. O meu mouse, quando chegar em 30 mouses, eu preciso fazer mais pedidos. E assim vai. E como controlar o sistema, quais vão ser os procedimentos para fazer o controle do meu estoque, né? Para elaborar essas decisões em relação a prioridade, informação e especificação. Prioridade, quais produtos comprar primeiro. Informação, preciso ter informação de todos os produtos do mercado, de como que está a variação dessa matéria-prima, ou no caso do produto acabado. E as especificações, né? O estoque, o produto ao longo do tempo muda suas especificações ou não, enfim. Custo de estoque, no que se relaciona ao ponto que agora a gente vai definir, né? Que a gente falou de quanto, quando e o controle, né? Focando na questão do quanto comprar, a gente utiliza o lote econômico de compra. É uma maneira simples de saber quanto que a gente deve comprar. Então, a gente tem custo de alocação, que são, custo de colocação de pedido, que é o que eu gasto para fazer o pedido, o desconto, que eu posso ter desconto para fazer um pedido maior ou não, e o custo de falta de estoque, que eu preciso ter determinado para saber quanto que eu posso perder se esse produto faltar. O custo de capital de giro, que aí é os juros, né? Eu vou ter esse estoque aqui parado por tanto tempo. Se eu tivesse esse mesmo valor de estoque investido, quanto que ele me daria de capital, né? Que é o custo do retorno. Custo de armazenagem, que é alocação do galpão, climatização. Custo de obsolescência, que é o risco de perder o produto, e aí a gente volta aqui no exemplo que eu falei do setor de moda, e no caso de alimento, o risco de que esse alimento vença, que expire, né, não fique mais apto para ser utilizado, e o custo de ineficiência, que o estoque muito alto, ele pode impedir que a gente veja problemas, né? Então, se eu estou com um estoque muito alto, pode ser talvez que eu tenha um problema em compras, né? O comprador não consegue acompanhar um ritmo legal para fazer as compras. Agora a gente vai entrar no lote econômico de compras, que ele procura equilibrar vantagens e desvantagens, né? Então, basicamente, ele procura reduzir os custos para se fazer um pedido. É óbvio que tem que considerar sempre que, às vezes, um pedido maior, ele me dá um desconto, né? Então, é importante mudar o custo unitário, se for o caso. A gente vai fazer um exemplo bem simples, que ele relaciona custos básicos, né? Então, vamos imaginar que a gente tem um custo de manutenção de R$1 por item por ano. Então, cada item que está no meu estoque custa R$1 ao longo do ano, né? Por ano. Custo de colocação de pedido, que por cada pedido que eu fizer, eu vou pagar R$20, ou eu vou gastar R$20. Como que é definido esses R$20? Vamos imaginar que o comprador, para fazer um pedido,
para fazer cotação, analisar, responder e tal, ele gaste 2 dias, né? Vamos um chute qualquer aqui, né? 2 dias. E foi determinado que nesses 2 dias ele faz outras coisas, mas a quantidade de horas que ele gasta para fazer um pedido, se pegar o salário dele e dividir por essas horas, vai chegar nos R$20. E a gente precisa escolher a melhor opção para uma demanda de 1.000 unidades. Então, primeiro vamos definir aqui o custo de manutenção, né? O custo de manutenção é o custo da manutenção por unidade vezes o estoque médio. Nesse caso, a gente vai considerar que o estoque médio é ele dividido por 2. Então, a gente viu lá que, voltando uma slide, que o custo de manutenção do estoque é de um item por ano. R$1 por item por ano. Então, aqui R$1 por item, porque Q é a quantidade em cada pedido, né? A quantidade de itens, e dividido por 2, porque é o estoque médio. O custo do pedido, ele é o custo para se fazer cada pedido, vezes, evidentemente, o número de pedidos. Então, no nosso exemplo, cada pedido custa R$20. Então, a gente divide a demanda pela quantidade em cada pedido, isso vai dar o número de pedidos para a gente. As opções para esse exemplo, elas estão aqui no Excel, bem simples de calcular. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui que nós temos as seguintes opções, que é a quantidade em cada pedido, e aqui o custo de manutenção, que é o que a gente vai definir primeiro. Então, eu tenho a opção de em cada pedido, fazer 50 quantidades, ou 100 quantidades, 150, 200, até 400. A demanda, como já foi dado lá, é de 1.000 unidades. O custo de manutenção por unidade é de R$1 por item por ano. O custo de colocação de pedido é de R$20 por pedido. Então, se eu tiver a opção de fazer 50 itens em cada pedido, o meu custo de manutenção de estoque, ele vai ser 50, que é a quantidade, vezes 0,5, que é a mesma coisa que dividir por 2, como estava lá, vezes o custo unitário por item. Então, se eu, em cada pedido, colocar 50 quantidades, significa que eu vou ter um custo de R$25, custo médio de estoque. Se em cada pedido eu comprar 100 itens, o custo médio é de R$50, né? Esse custo, ele é exatamente a metade, porque o custo médio é metade, e porque cada item custa R$1, né? Se eu aumentasse para 2, essa conta aumenta, né? Agora vamos aqui ao custo de cada pedido. O custo de cada pedido, conforme visto anteriormente, ele é o custo de pedidos, ele é o custo de cada pedido vezes a quantidade de pedidos. Então, se em cada pedido eu coloco 50 unidades e a minha demanda é de 1.000, logo eu vou precisar fazer 20 pedidos ao longo do ano. Se cada pedido me custa R$20, logo 20 vezes 20 igual a 400. Isso aqui está dito aqui o seguinte: eu pego a minha demanda e divido pela quantidade de cada pedido, nisso eu vou ter o número de pedidos, e multiplico pelo custo de colocação de cada pedido. Ora, se eu pedir 100 unidades em cada pedido e a minha demanda é de 1.000, em um ano eu vou fazer 10 pedidos. 10 pedidos, se cada um custa R$20, 10 vezes 20, 200. E aí a gente precisa somar esse custo para ter o custo menor. Então, o custo total ele é apenas um mais o outro, né?
Se eu fizer pedidos de 25 quantidades, eu vou fazer 20 pedidos ao longo do ano, o custo de manutenção vai ser de R$ 25,00 e o custo de pedidos vai ser de 400, logo R$ 425,00. Percebam que a minha melhor opção aqui nesse caso é fazer 5 pedidos de 200, que aí eu tenho um custo médio de 100 e um custo de colocação de pedidos também de 100, um custo total de R$ 200 por ano. Então, esse é o lote econômico de compra desse exemplo, é fazer 5 pedidos de 200 unidades cada um deles. Então, esse foi o nosso lote econômico de compras. Para finalizar, tem aqui alguns artigos. É evidente que para o pessoal das aulas eu vou disponibilizar todo esse trabalho aqui com os links. Pessoal que está assistindo no YouTube, só mandar uma mensagem lá que eu mando para vocês esses links aí. Legal? Muito obrigado.